Aqui. Eu não vi, isso é rápido. Deixa eu ver aqui, entendi. E aí? Não é hora essa imagem aqui, não. Deixa eu ver só. Esperar aqui, entendi. Eu vou acompanhar. Ficou bem forte. Fecha aí. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos agora iniciar mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Agradecemos aí a presença eu penso que seja Ricardo Augusto, que está chegando. Então hoje, mais um dia de culto na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, a Igreja do Trabalhador e da Trabalhadora, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Expressamos agora o nosso respeito a todas as religiões, a todas as escolas de fé na face da terra, em todos os lugares, de todos os tempos, e expressamos a nossa alegria em participar de mais um momento de abertura da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Convidamos o irmão e a irmã que sentir em seu coração de fazer alguma oferta, que pode procurar alguém próximo a você que esteja em estado de necessidade, em estado de insegurança alimentar, enfim, e pode fazer sua ação. Esse exercício, essa prática, é algo da intimidade entre você e Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, de certa forma, antigo e ao mesmo tempo atualíssimo. Faz parte, inclusive, do exercício das relações de fé nas escolas e nas escolas de fé e nas religiões de um modo geral. Mas a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, ela se baseia em 1 Coríntios 3, 16, 18, quando diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não só esse, mas todos os cultos anteriores da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor estão disponíveis e gravado no canal do YouTube ISIS-Instituto Social de Saúde Integral, contemplando em cada culto uma parte da palavra de Cristo, algum assunto específico, como amar o próximo como a si mesmo, a verdade sobre o dízimo, o reino de Deus, venda de lote no céu, venda de vassoura ungida. Tudo isso aí já estão disponíveis em gravações no canal do YouTube. E hoje nós vamos tratar de um tema muito, muito relevante. Diríamos, inclusive,
Isso é responsabilidade da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor dizer que mais como em nenhum outro momento esse tema que vamos tratar hoje ele vai trazer para nós muitas possibilidades de reflexões. Bem-vindas e bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a pergunta de hoje do nosso culto. É lógico que é uma pergunta baseada em alguma parte da Bíblia, especificamente da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E como falamos em cultos anteriores, aquilo que estiver contemplando em termos de sintonia, de comunhão com o que o Cristo disse e diz para nós nesta noite, nós vamos trazer outros personagens da Bíblia para participar do culto. Com qual intuito esse? Para que a força de entendimento aumente, para que a atenção, o foco na mensagem da noite aumente, para que possamos, com muito foco, com muita tranquilidade, firmar o nosso pensamento no tema que está sendo trabalhado. Ora, o assunto fé, como já falamos em cultos anteriores, é uma categoria da instância ontológica do ser humano, ou seja, é da existência do ser humano o exercício da fé. No nosso caso aqui hoje, nós estamos trabalhando dentro do viés judaico-cristão. De Abraão até Jesus Cristo são 42 gerações. Então, se pensarmos assim, em torno de 40 a 41 gerações, foi toda uma preparação para a vinda do Cristo, que faz parte da 42ª geração, vinda de Abraão, de Davi, de José, enfim, todos esses homens que têm seus nomes citados como representantes dessa vivência, dessa experiência judaico-cristã. E hoje nós estamos falando sobre a palavra de Jesus Cristo, especificamente com a seguinte pergunta: pode-se servir a Deus e a Mamon? A pergunta é esta. Você, meu irmão, você, minha irmã que está nos ouvindo, pode opinar, pode pensar, refletir. Hoje nós vamos mergulhar numa das questões mais sérias da humanidade, que é a relação do homem com Deus em seu exercício de fé e a relação do homem com a riqueza material, também em seu exercício de fé. Então, nesse sentido que nós vamos dar início. E o irmão e irmã que quiser acompanhar o Dimas, que está fazendo um curso de teologia aí na Paraíba, no litoral norte da Paraíba, em Barra do Camaratuba, nossos cumprimentos, a paz do Cristo. O irmão Dimas e demais irmãos e irmãs que quiserem nos acompanhar, hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 16, versículo 13 e Mateus capítulo 19, do versículo 16 a 24 e Lucas capítulo 18, do versículo 18 a 25 e Marcos capítulo 10, do versículo 17 a 25. Estas citações, elas vão fazer parte do primeiro entendimento sobre a salvação do rico. Ora, meus irmãos, a pergunta é: pode-se servir a Deus e a Mamon? Mamon representa o dinheiro, a riqueza, o ouro, a prata, o dólar, o real, né? As transmissões de Pix, as movimentações financeiras, enfim, o dinheiro real. Mamon
significa isso. E é lógico que se Mamon significa isso, o arquétipo em nossa sociedade de o rico, nós já podemos também tratar de algumas passagens bíblicas que falam sobre esse tema. Teria o rico salvação? Não teria o rico salvação? Mas vamos lá. Pode-se servir a Deus e a Mamon? Na Bíblia, nas suas traduções, diz-se que o próprio Cristo já respondeu. Ele próprio diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, ela questiona, ela não segue o que está escrito de maneira dogmática, de maneira cega. Ela se responsabiliza por esse posicionamento. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo Redentor, ele próprio não fundou nenhuma igreja, nenhuma religião. Ele próprio é a representação de Deus, é a representação da luz de amor. Ele próprio é o embaixador de Deus entre nós. Então, obviamente, não havia necessidade do próprio Cristo falar de religião por uma razão muito simples. A maneira como ele enxergava a vida, a maneira como ele enxergava aquela época, o ser humano, a maneira como ele fazia os entendimentos, as interpretações, as soluções de problemáticas da sua época, essa maneira dele dizer, dele falar, dele resolver, baseia-se no firmamento que ele tem em comunhão com o Altíssimo, com o próprio Criador. Ora, se ele vive em comunhão com Deus, na energia de luz, na energia de amor, é lógico que tudo perto dele fica às claras. Em Cristo não há lugar para dúvida. Em Cristo não há lugar para obnubilação do pensamento. Em Cristo não há lugar para embaralho da consciência. É por isso que ele não fundou nenhuma igreja. E nesse sentido, nós devemos sim, devido à nossa limitação, não porque temos condição de questionar os desígnios de Deus, mas o próprio Deus, em seu infinito amor, nos possibilita, através do nosso livre-arbítrio, refletir sobre a palavra do Cristo. Ora, se o próprio Cristo sempre procurou provocar reflexões, desenvolvimento de consciência, desenvolvimento da mente, desenvolvimento integral do ser humano, sem desrespeitar as leis naturais, é lógico que essa pergunta é possível de reflexão, até porque a Bíblia passou por várias traduções. Então, meu irmão e minha irmã, nós da Igreja Revolucionária afirmamos que sim, pode-se servir a Deus e a Mamon. Pode-se servir a Deus e a Mamon. O nosso entendimento é que, apesar e levando em consideração todas as traduções bíblicas, desde a antiguidade em seus idiomas da época do Cristo até os dias atuais, é possível nessas traduções haver alguma substituição de verbo. Nós trabalhamos aqui em um dos cultos sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação segundo Cristo e falamos do verbo genal, que é genar, gerar. Então, nesse sentido, a Igreja Revolucionária responde já de início a essa pergunta de que pode-se servir a Deus e a Mamon? Sim, pode-se servir. É o que muitas vezes acontece.
Meus irmãos e minhas irmãs, é estranho para você, em muitos cultos aqui no Brasil, aqui em Goiás, no planeta, muitas vezes se ouvir falar mais da figura do demônio e da figura da representação financeira do dinheiro do que mesmo da palavra de Deus, e ainda havendo travessia, interdisciplinaridade desses assuntos, dessas categorias, desses temas, envolvendo salvação espiritual, dinheiro e demônio. Então, nesse sentido, nenhum de nós, seja quem for, inclusive principalmente os líderes religiosos, é muito difícil não ser tentado pelo poder do dinheiro, pelo poder da vaidade, pelo poder do orgulho, pelo poder do egoísmo. Nesse sentido, então, meus irmãos, a Igreja Revolucionária se propõe a refletir sobre os conceitos, sobre os verbos que estão na palavra de Deus, principalmente através da palavra dita pelo Cristo, e através disso, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor tem a força de se posicionar com ousadia, no mínimo, para levar uma reflexão sobre temas polêmicos, no entanto, profundamente necessários para trazermos a palavra, a reflexão. Então, pode-se servir a Deus e a Mamon? Sim. Baseado em que falamos isso? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a fé em Deus é uma condição, é uma categoria, é uma possibilidade de cada um de nós. E como já falamos, é um exercício dessa força dentro de nós que chamamos de vivência da fé. E cada pessoa é singular, portanto, cada pessoa vai ter seus entendimentos. Então, não me admira, entre nós humanos, uma pessoa entender que ela deve sim, inclusive, pagar pela própria salvação, que ela deve pagar dinheiro pela própria salvação. Ora, meus irmãos e irmãs, isso nós estamos falando que é possível. No entanto, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor tem o compromisso em cada culto, em cada encontro, de refletir sobre a palavra do Cristo. Então, nós dizemos o seguinte: pode servir a Deus e a Mamon? Sim, é uma possibilidade. Mas deve-se fazer isto segundo Cristo? Não. Não. Então, pode. Sim, é tanto que acontece. Quantos líderes religiosos se perdem no caminho e eles ficam num estado de uma espécie de fascinação pelo ouro e pela prata, e enceguecido, obnubilado em sua consciência, se torna um cego guiando outros cegos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo Redentor sempre nos convida à reflexão. E ainda mais, quando nós adquirimos, quando nós atingimos uma cura, seja esta cura na dimensão física, energética, emocional, mental, espiritual, ele afirma: tua fé te curou. Ou seja, tua força, tua busca na relação com Deus, Pai de infinita bondade, você se curou. Tua fé te curou. Então, nesse sentido, pode o homem servir a Deus e a Mamon? Não só pode, mas é o que mais acontece. No entanto, qual é o posicionamento da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor? É de que o Cristo diz:
não se deve servir a Deus e a Mamon. Até porque, meus irmãos e minhas irmãs, vai chegar um determinado momento que não vai ter como servir a um e servir a outro. E na verdade, Mamon significa literalmente dinheiro. E o dinheiro em si, vamos tecer algumas palavras de esclarecimento, meus irmãos e minhas irmãs. O dinheiro é uma das melhores e maiores e mais sábias invenções do homem. Vou afirmar. O dinheiro é uma das maiores, melhores e sábias invenções que o homem já fez. Sabe por quê, meus irmãos? De maneira muito simples. Na antiguidade, não existia dinheiro. O que acontecia? Vamos imaginar que nós aqui plantávamos feijão em uma determinada região. E vamos imaginar que a 20, 30 quilômetros de distância, um outro grupamento humano plantava arroz. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente não tinha arroz e se o grupamento de lá não tinha feijão, era natural a gente levar feijão e vice-versa, transportando a 20, 30 quilômetros ou mais. Então vejamos que interessante. A princípio se deu o escambo, a troca. Mas depois inventou-se a moeda e muito mais para diante, por volta do século XIX depois de Cristo, o papel moeda. Então imaginemos, o que é mais fácil de executar? Transportar sacas de feijão para uma montanha ou para um vale a 20, 30 quilômetros de distância, ou levar um papel moeda? E hoje fazer a transmissão do Pix em tempo real, praticamente. Então, meus irmãos, a invenção do dinheiro é uma capacidade, é um efeito do atributo inteligência do ser humano. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o demônio, de jeito maneira. Agora, na relação com o dinheiro, que na nossa sociedade representa poder nas relações, poder de acesso, poder de compra, poder de condições, aí sim a nossa relação com o dinheiro ou a nossa relação com a aquisição do dinheiro, aí sim diz respeito para o exercício da nossa fé, uma relação direta com a salvação. Por que isso? Porque uma das coisas que podem nos impedir da salvação espiritual é a avareza, o apego à riqueza, tendo no dinheiro sem o Senhor. É nesse sentido. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos, portanto, ler já de início Lucas 16, 13 e as demais citações para a gente, de maneira muito tranquila, trabalhar principalmente essa relação da salvação espiritual na relação com o homem rico, da salvação espiritual, da relação com o homem pobre e o que tem a ver uma questão com outra. Amém? Então vamos lá. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, que terás
a salvação. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui já se dá de início um lugar onde podemos mergulhar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como falamos no início, o Cristo, ele não fundou nenhuma religião, pois ele falava em profunda intimidade com o próprio Deus. Ele olhava para aquelas pessoas como hoje olha para cada um de nós e nos enxerga por dentro. E o jovem rico, ele já desde a mocidade, cumpridor da lei. Vejamos que até o Cristo eram ordens: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, ou seja, são mandos. Com o Cristo é diferente. O Cristo nos leva à reflexão. Ele traz conceitos como o reino de Deus, como vida eterna, que os judeus não sabiam, não alcançavam. E o Cristo abre, descortina essas instâncias. No entanto, a sua pedagogia é diferente, é pela reflexão, é pelo uso do livre-arbítrio de maneira consciente, é quebrando crenças limitantes, é quebrando paradigmas. Mas para isso é necessário focar na essência, na substância da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o jovem rico falou para ele: eu já faço tudo isso. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Meus irmãos e minhas irmãs, há muito mistério numa pergunta simples. Se este jovem rico estivesse em paz, se este jovem rico estivesse com sua consciência deitada nas águas de Deus, ele não teria a inquietação necessária para fazer esta pergunta. E após o Cristo responder o que ele já sabia, o jovem rico ainda disse: mas eu já faço tudo isso. Muito provavelmente, alguém poderia esperar o Cristo falar: então você já tem a vida eterna. Mas não. O Cristo percebeu a angústia do jovem rico. E de maneira muito profunda, de maneira muito alvissareira, o Cristo disse para este jovem rico: vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Mesmo assim, o Cristo não afirmou que, ao vender os seus bens e dar aos pobres, aos necessitados, aos que estão em insegurança alimentar e demais necessidades, o Cristo não afirmou para ele que isto bastava. O Cristo disse o seguinte: vai, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, com isso, nós podemos concluir que, caso o jovem rico fizesse aquilo que o atrapalhava, ele ainda ia ter uma longa estrada seguindo Cristo, vida adiante. Meus irmãos e minhas irmãs,
é nesse sentido. Então, devido ao nosso tempo aqui no culto, em respeito ao irmão e à irmã, nós vamos agora trabalhar uma outra questão. Uma das questões que mais nos impede de obter a vida eterna, de obter a salvação, de obter o entendimento sobre o reino de Deus, especificamente em se tratando do tema de hoje, é quando, na relação com o dinheiro, nós nos tornamos ou expressamos a nossa avareza. Meus irmãos e minhas irmãs, como falamos agora há pouco, não existe um dinheiro avarento. Não existe um dólar, um ouro, uma prata, um real avarentos. A avareza é um estado de alma, é um estado de espírito, é uma expressão do egoísmo, da posse. Então, nesse sentido, como de praxe na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, nós temos o compromisso de verificar de maneira muito precisa a mensagem esclarecedora do Cristo e o que pode atrapalhar o entendimento e a jornada. Uma das questões é a avareza. Preservar-se da avareza é uma das maneiras mais sábias e necessárias de lidar na relação do desenvolvimento espiritual e com o dinheiro. Então vamos ver Lucas 12, 13 e 21. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas 12, 13 a 21. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está mais uma vez a palavra de Jesus Cristo, que como um cirurgião de nossas vidas, como um cirurgião de nossas almas, como palavras de transcendência do tempo e do espaço, nestas palavras de Jesus Cristo, nós poderíamos tecer alguns comentários sobre a produção da riqueza na história da humanidade, sobre a época da história do mercantilismo, do metalismo, a riqueza de um país como a acumulação de metais, em detrimento do sangue derramado de muitos inocentes, especificamente aqui nas Américas e especificamente provocada pelos países ibéricos, Espanha e Portugal, historicamente registrados.
nós também poderíamos, a partir dessa citação de Lucas 12, 13 a 21, falar sobre as diversas teorias econômicas. Nós poderíamos também falar sobre a maneira que cada país escolhe sua maneira de produzir riqueza. Mas o para além da maneira de um país desenvolver sua riqueza, para além de tudo isso, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo aqui hoje nos chama a atenção de maneira muito profunda e tremenda, para que fiquemos alertas para a relação que podemos desenvolver com o dinheiro, desenvolvendo em nossa alma um estado de avareza, e isto vai nos impedir de obter a salvação espiritual. Por quê, meus irmãos? Primeiramente, porque o Cristo fala o seguinte: não é da riqueza que vem a vida do ser humano, de maneira nenhuma. A vida do ser humano vem de Deus. A manutenção da vida do ser humano se dá fisicamente com água, que tem abundância na terra, se dá com alimento que tem abundância na terra. Espiritualmente se dá com a fé, emocionalmente com o desenvolvimento do afeto nas relações pessoais e sociais, sempre pautada pelo desenvolvimento da ética, reconhecendo nossos defeitos, nossas limitações. Todos nós temos limitações e fragilidades, e elas eclodem nas relações, mas que isso não seja impedimento de desenvolvimento, pelo contrário. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus Cristo diz essa parábola, ele está falando que não é correto acumular bem para servir ao próprio egoísmo. A riqueza individual e coletiva, ela deve fluir, ela deve transitar como os rios na terra, banhando os lugares mais longínquos até chegar no mar. As riquezas que cada nação, que cada pessoa produz, elas devem, se por um lado, nos ensinar a desenvolver maneiras éticas de lidar com o dinheiro, mas ela deve prevenir as misérias e fomentar o desenvolvimento de pessoas e de países. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o objetivo da riqueza na terra, a riqueza material, é provocar, promover o desenvolvimento em todos os aspectos, jamais deixando qualquer ser humano em estado de miséria, em estado de pobreza, pobreza esta que comprometa a segurança em questões básicas do ser humano. Isto são palavras do Cristo Redentor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejamos a profundidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que possuímos na terra de verdade. Vamos citar, mas eu quero aqui registrar para os irmãos e irmãs que vocês podem aprofundar este tema. Vocês podem mergulhar em Zaqueu, aquela passagem de Jesus na casa de Zaqueu, quando Zaqueu, antes disso, sobe na árvore porque ele era pequeno. A parábola do mau rico. Nós podemos também investigar, estudar a parábola dos talentos. Enfim, são várias passagens da palavra de Jesus Cristo Redentor que vai nos alavancar forças de entendimento, de reflexão nesse viés, servir a Deus ou a Mamon, para compreender o porquê que o Cristo disse que não se deve
servir a Deus e a Mamon. Ao mesmo tempo, é proibido ser rico de maneira nenhuma. Ao mesmo tempo, é proibido ser pobre de maneira nenhuma. No entanto, é inaceitável pessoas viverem em estado de miséria na terra. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos refletir um pouco sobre algo muito interessante. O que possuímos quando da morte? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Ninguém aqui está fazendo apologia à morte, mas um dia nós vamos partir. Então, o que possuímos de verdade? Essa é uma resposta que, de uma forma ou de outra, nós vamos pensar nela, nem que seja quando se aproximar o nosso momento. Então, o que possuímos quando da morte? O que podemos levar conosco? Tudo que é de uso da alma, meu irmão e minha irmã. E o que não vamos levar de jeito nenhum? Tudo que for de uso do corpo. Que é interessante, nada do que é de uso do corpo vamos poder levar, mas levaremos tudo que for de uso da alma. E quanto à aquisição de riqueza, ela só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Vamos lá. O que vamos levar quando do momento da nossa morte? Tudo que for de uso da nossa alma. A inteligência não só vai conosco, mas ela está em nós. Os conhecimentos, o desenvolvimento moral. É assim que vamos olhar para Deus. É assim que vamos olhar para a luz. Não vamos levar nada de uso do corpo. Vamos deixar tudo aqui. Agora, por que falei que, e quanto à aquisição de riqueza, no entanto, mesmo a aquisição de riqueza, ela é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano a ninguém. Por quê? Preciso trazer isso hoje aqui. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, muito da riqueza que transita hoje, ela é fruto de sangue derramado injustamente. Nesse sentido, muito do dinheiro que transita, ele é fruto de sangue derramado. De modo que seria imprudência da nossa parte, meus irmãos e minhas irmãs, não falar para os senhores e senhoras que o Cristo disse que ninguém sai da terra sem que pague o último ceitil. E isso aí já entra numa instância, de maneira absoluta, numa instância espiritual. Porque se da lei dos homens podemos burlar o que cometemos de injustiça, através de um recurso nas diversas instâncias jurídicas, na lei espiritual não. Por quê? Porque o nosso espírito, a nossa alma, é o reflexo das nossas atitudes. E a nossa memória, ela fica impressa no profundo do nosso espírito, que a luz de Deus acessa. E quando estamos desprendidos do corpo, ou seja, quando da morte, nós estamos na essência de nós mesmos, sem subterfúgios. E é nesse sentido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais um assunto. A beneficência combate os efeitos da miséria.
A fortuna é para prevenir a miséria. Isso daí é uma responsabilidade de cada um de nós que entramos na estrada de Jesus Cristo Redentor, que é quem, na intimidade do exercício da nossa fé, que exclusivamente nos dá as instruções de seguimento neste caminho. Por mais que a Igreja Revolucionária traga reflexões, palavras alvissareiras, a prática dessas palavras é com cada um de nós, na nossa intimidade com Deus. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos refletir então, por que tanta desigualdade na Terra em todos os tempos? Ora, será exclusivamente pelo sistema econômico, pela teoria econômica escolhida? Não necessariamente, esse é o nosso posicionamento. Muitas pessoas criticam sistemas A que não deu certo, mas esse mesmo sistema econômico A, em outros países, deu certo. Muitos criticam o sistema B, um sistema econômico B, uma teoria econômica B, que não deu certo, mas em outros países deu certo. Mas o que a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor se posiciona é que ela sempre vai se posicionar ao lado do trabalhador e da trabalhadora. Em se tratando de quê? Em se tratando que este trabalhador cristão, esta trabalhadora cristã, deve, além de cumprir os seus deveres assumidos na relação de trabalho, ela também deve se desenvolver em consciência, procurar saber o que está por trás das relações de trabalho. Porque o que eu ganho, economicamente falando, é este tanto. Qual a minha real contribuição? O que posso fazer para me desenvolver como profissional e eu também colocar preço em meu serviço devido à sua qualidade? E é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que a Igreja Revolucionária também se posiciona a favor de que o trabalhador e trabalhadora, pelo menos na realidade nossa aqui do Brasil, e juridicamente falando, que procure o sindicato que defende os seus direitos. Nesse sentido, em se tratando de melhores condições de trabalho, inclusive para evitar doença, que quando instalada, principalmente doenças correlacionadas à relação com o trabalho, isso vai voltar a onerar o sistema tributário nacional. Então, desenvolver a consciência é a principal mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo Redentor em todas as instâncias da vida humana, fisicamente, socialmente, e o trabalho está na relação social. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, é que não é da natureza humana estar rico, estar pobre, estar miserável. Não. Nós, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, baseada na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos dizendo que não é da natureza do ser humano, mas é da condição que é dada a cada ser humano, em cada sociedade, em cada país, em cada lugar. Então, é de acordo com as condições, sim. Agora, no exercício do livre-arbítrio de cada um recebendo condições, no mínimo, próximas, cada um vai se desenvolver conforme suas condições. A paz do Senhor Jesus Dimas. Seja bem-vindo, bem-vindo Leonardo, bem-vindo os demais, Simone, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido,
Quem chegou agora, nós estamos trabalhando o tema servir a Deus e a Mamon. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu estou em dúvida quanto a servir a Deus e a Mamon, o que fazer? Então, meu irmão e minha irmã, eu devo me fortalecer na fé em Jesus Cristo. Sim. Por quê? Porque a fé é um salto no escuro, nos braços de Deus. E quem não salta, já está no escuro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse sentido, nós também afirmamos que hoje as grandes senzalas são as empresas, que hoje o pelourinho é o computador. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos nos unir em desenvolvimento de consciência, trabalhadores, trabalhadoras e empresários e empresárias. Porque vocês, empresários e empresárias, vocês mais do que ninguém, a prova para vocês eu considero inclusive tão árdua quanto para o trabalhador e trabalhadora. Porque vocês estão na riqueza. Então, vocês também têm muita responsabilidade. Vocês também temem perder o investimento. Então, também não é fácil para vocês. Mas nós da Igreja Revolucionária pedimos que a fé, que o bom senso, que a luz de amor ilumine os nossos pensamentos e nos dê clareza, toque o nosso coração de que é possível se desenvolver economicamente, mas ao mesmo tempo desenvolver a compaixão para com o ser humano, desenvolver o afeto, saber trabalhar sabiamente essa relação do desenvolvimento espiritual e do exercício do trabalho na lei de progresso através do desenvolvimento humano e do desenvolvimento da riqueza do planeta como um todo, e que isto alcance todos os seres humanos em geral. Meus irmãos e minhas irmãs, teríamos muito mais reflexões a fazer, mas a hora já está se aproximando e convidamos a todos para a oração final de mais um culto na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, baseada em 1 Coríntios 3, 16, 18, onde nós somos a igreja viva de Deus onde estivermos, em qualquer lugar do planeta, em nossa família, na sociedade, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, nós somos colunas vivas de Deus, impulsionados e iluminados pelo Espírito Santo e instruídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos a todos agora e todas para a oração final. Pedimos e colocamos aqui todos os pedidos feitos no grupo do Instituto. Agradecemos a Deus pelas pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que estão nesse momento servindo a sopa no centro de Goiânia. Pedimos pelos que estão presos nas casas de detenção, pelos que estão nos hospitais, UTIs, pelos que estão em qualquer lugar do Brasil em sofrimento físico e espiritual. E convidamos agora para a oração. Nos acompanhe em pensamento ou faça sua oração aí do seu jeito, em seu coração. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Mestre de Nazaré, que tua palavra toque o nosso coração no profundo do nosso ser, que possamos ter força, firmeza para nos desenvolvermos como pessoa, como ser humano, profissionalmente, que possamos sentir o prazer e a alegria da dignidade do nosso trabalho, que a justiça esteja em nosso pensamento, nas relações, mas pedimos também, Senhor, que aumente a fé em nós, para que possamos, nos braços de Deus, distinguir
a tua mensagem especificamente no tema de hoje, sobre servir a Deus e a Mamon. Queremos servir a Ti, Senhor, espiritualmente, mas também não queremos estar alienados, tanto materialmente como de maneira fundamentalista. Pedimos que Tua luz, que Teu amor acenda o nosso coração, levando Tua graça e Tua bênção em cada célula do nosso corpo, em cada parte da nossa alma, acendendo a luz do Espírito Santo, o fogo sagrado de Deus em nós, pois o reino de Deus está dentro de nós, para que possamos ser sal na terra e luz neste mundo, onde estivermos, isso em Teu nome, fonte de graça, de bênção, de luz. Amém. Nesse sentido, Senhor, pedimos a cura para as nossas almas, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa mente. Pedimos a cura no mais profundo de nós. Pedimos também, Senhor, que nos ensine a praticar a caridade, principalmente a caridade que Tu nos ensina, que é ser indulgente com as imperfeições dos outros e é perdoar as ofensas dos outros. Nos ensina a fazer isso, Senhor Jesus, com amor, com clareza de consciência, com fé. E nesse sentido pedimos a cura para nossos familiares, para todas as pessoas que fazem parte de maneira direta e indireta do nosso ciclo de vida. E especialmente para os nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem e caluniam. Que a Tua luz se faça entre nós, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria, com muito amor, que encerramos em nome de Deus mais um culto na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. E, se Deus assim permitir, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua paz, em seu amor, nos encontraremos no próximo sábado, às 19 horas, com mais um tema na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Muito agradecido a todos e todas, em nome de Jesus.